Bem, esse capítulo é sobre a organização da convecção isolada, né? Na verdade é o capítulo 8 e nós vamos ver como se forma a convecção profunda e como ela se divide e como ela se forma. Bom, aqui a gente vê uma breve revisão do espectro de tempestades, né? Então a gente tem aquelas tempestades isoladas ou pulsos, né? Cujo risco é o mínimo, né? As multicélulas na forma de clusters, né? Que se organizam as multicélulas na forma de linha e as supercélulas, né? E essas têm um mesociclone associado e elas acabam gerando um risco maior, né? Tem um mesociclone associado a essas supercélulas. O que pode dizer? Basicamente, a distinção delas é controlada pelo cisalhamento do vento. Basicamente, o cisalhamento do vento, a gente tem três tipos, né? Você tem o cisalhamento, as células unitárias que elas são organizadas na forma de um ambiente que não tem cisalhamento. Nas multicélulas, tanto clusters quanto linhas, forma de linhas de estabilidade, você tem um cisalhamento direcional do vento, ou seja, o vento ele tem um cisalhamento, ou tesoura de vento, né? Mas ele não muda de direção, né? No caso da supercélula, a gente tem essa mudança de direção além do cisalhamento, né? E ela é importante para a duração da tempestade. A gente já tinha visto no capítulo passado que não necessariamente cisalhamento de vento é o fator benéfico, ele pode ser maléfico para o evento. Então, isso faz, inclusive, como os sistemas de supercélula muito especiais, porque você tem sempre ela se dividindo, né, produzindo várias chuvas fortes, eventos severos, porém, na maioria dos locais acaba não chovendo, ela acaba chovendo em poucos locais. A gente podia classificar ainda, né, as supercélulas, quando elas formam boecos, elas acabam se organizando na forma de direchos, que são o que aconteceu no ano passado. Então, eu classificaria ainda supercélulas, ainda numa outra categoria, colocando elas também na forma, não de linhas, mas na forma de arcos, né? Então, vários arcos juntos formando direchos. Então, aqui a gente tem o papel do cisalhamento do vento, né? Então, aqui a gente tem o modógrafa entre 0 e 6 km, né? O cisalhamento entre esses níveis, que é representado dessa maneira aqui. Então, se a gente tem um cisalhamento fraco, né? Normalmente a gente vai ter um vento médio e a odógrafa vai ser pouco aberta, né? Quando você tem um cisalhamento maior, né? Quanto maior o cisalhamento, maior vai ser essa abertura, né? Bom, a gente define o Book Richardson Number, ou seja, o número de Richardson volumétrico ou global, como sendo o CAP, né, dividido pela média dos ventos entre o nível de superfície, né, e 6 quilômetros, né? Então, aí a gente acaba organizando aqui as células, células individuais, né? Aqui até 10 quilômetros, né? Em termos de shear, em termos de cisalhamento, as multicélulas ficam entre 10 e 29 e as supercélulas aqui no cisalhamento maior, né, do vento, com 20 a mais metros por segundo, tá? Então, nesse local aqui a gente normalmente tem não temos, né, frentes de rajadas.
para inicializar novas convecções. Ao menos qualquer sistema organizado é de vida curta, né? Então, já nas multicélulas, a gente tem as frentes de rajada, tá? Que acabam muitas vezes até colidindo, como é o caso de São Paulo, e aí nessas regiões onde ocorre a colisão, você pode ter a iniciação de uma nova convecção, né? Já nas supercélulas, os updrafts, né? Eles são quase estacionários, ou seja, você tem movimentos saindo da tempestade e entrando na tempestade na mesma posição. Se a gente levar a tempestade conjunto, né, a gente vai ver que isso é o que acontece, né? E isso, inclusive, faz com que a tempestade se divida, né? Posteriormente. Aqui nós temos uma classificação conforme o CAP e o cisalhamento, né, seguindo o número de Richardson volumétrico, né? Que é a razão entre o CAP dividido pela média do cisalhamento do vento, né? Então, aqui nesse lado aqui a gente vai encontrar quanto maior se esse número aqui for muito pequeno, o cisalhamento for pequeno e o CAP for apreciável, então esse número vai ser muito grande. Aqui é o caso das tempestades do tipo pulso, aquelas que são unicelulares, né, que ficam aqui nessa região, né? Quando a gente tem um número de Richardson menor, né, significa que esse cisalhamento aqui ele está aumentando, né? Então aqui a gente tem os microbursts em multicélulas relacionados com regiões úmidas, né? Aqui são as tempestades que têm pouco risco, né? São aquelas mais fracas, visto que nós temos um número de Richardson, porém ele é formado por um CAP pequeno e um cisalhamento também pequeno, tá? Então a gente tem que levar em conta esses dois parâmetros. Se a gente for continuar nessa linha aqui, a gente vai encontrar supercélulas da primavera, aqui caso de primavera com baixo topo, supercélulas do verão, tá? E aqui nesse lado a gente vai encontrar os derechos de estação fria. Então, normalmente os sistemas de verão eles ficam aqui nessa parte próximo a 500, né? Os eventos frios ficam aqui nessa área, porque obviamente o CAP é menor aqui. Quando o CAP vai crescendo, né, quer dizer, você vai começar a ter eventos mais de verão, como é o caso dos low ecos, né? Os ecos aqui nessa história, os derecho bows, né? E as supercélulas pulsantes híbridas. E finalmente, né? Então a gente tem aqui uma divisão, ou você pode ter um CAP alto e também um cisalhamento mais alto. Tá? Esse seria, no caso, os eventos que teriam mais riscos associados. Ainda nessa questão do resumo, né, que a gente está fazendo inicialmente, a gente tem aqui que o controle, né, de força da convecção é, obviamente, primariamente
controlado pela flutuabilidade, né, pela flutuabilidade pelo empuxo, né, que é dado, né, no caso, pelo diagrama termodinâmico, tá? Essa flutuabilidade pode ter uma contribuição, no caso, com a formação, né, de interação entre o cisalhamento e a flutuabilidade, né? Aí, no caso, os sistemas que são controlados pelo vento, cisalhamento do vento, né? A gente analisa através da odógrafa, né? Bom, se a gente olhar aqui nesses diagramas, né? Nessa evolução aqui, a gente vai ver que o processo ligado à flutuabilidade, né? Modulam, né, os updrafts e downdrafts, a força do updraft e downdrafts, né? E fundamentalmente, né, ela gera células unitárias. Se a gente tem um meio termo aqui, né, tem uma certa interação entre a flutuabilidade e a tesoura de vento, né, o cisalhamento, a gente vai ter o quê? A formação de piscinas frias e a interação entre esses dois, né? Isso vai modular a habilidade das piscinas frias acionarem novas tempestades, né? E vai gerar fundamentalmente multicélulas, tá? Nesse mesmo controle, né? Aqui a gente tem aqui mais à direita, sistemas que são controlados mais pelo cisalhamento do vento, né? Então, isso vai gerar uma habilidade de provocar o desenvolvimento de rotação dentro do sistema, né? Que gera supercélulas, tá? E a evolução dela vai ser dada, né, em função da odógrafa, né, se a odógrafa é mais reta ou se a odógrafa é mais curvada, né? Então, se a odógrafa é reta, a gente vai conduzir as supercélulas que vão o tempo todo se dividindo, né? Enquanto que se a odógrafa for curvada, né, a gente vai ter células que se movem, né, tanto para a direita ou para a esquerda, tá? Essa é uma visão bem geral, né, do que a gente tem nas tempestades. Esse papel da tesoura do vento, né, do cisalhamento do vento nas tempestades, pode ser facilmente simulado com uma rodada do modelo a partir de uma sondagem, né? Então aqui, por exemplo, nós temos esse Willis Clamp do 82, né? Em que você tem no caso, a mesma sondagem, só que você faz uma mudança no cisalhamento do vento. Então, quando você faz isso, você obviamente precisa só de uma sondagem, é muito fácil de fazer isso com um modelo como o ORF. Você apenas tem que mudar o vento, você deixa a sondagem, seja ela qual for, e numa você tira o cisalhamento do vento, na outra você coloca o cisalhamento do vento. Então, o que a gente tem a partir disso é que quando a gente vai olhar a formação de um ambiente, né, sem esse cisalhamento, então o desenvolvimento da tempestade, quando a gente olha num plano, né, ele é simétrico em relação à origem, né? É uma bolha térmica que ela forma, que ela sobe, né, e de repente ela desce. E é isso que a gente vê aqui em cima, né? E a gente tem uma divergência em altos níveis e uma convergência em baixos níveis. Obviamente que em determinado momento a gente vai ter, né, aqui a chuva, né?
E a chuva ela vai entrar aonde você está, onde que entra o ar quente, né? E ela vai literalmente como água apaga uma fogueira, vai é, matar essa tempestade. Por isso ela tem vida curta, né? Esse tipo de tempestades individuais, elas têm um período de vida ali de meia hora, né? É 1 hora, tá? Aí quando você tem um cisalhamento de vento, tá? Aí o que acontece é que essa simetria é quebrada. Olha que os ventos aqui eles estão bem diferentes, né? E a gente vai ter, olha só, um, um, um local onde que vai ter a entrada do vento, né? Aqui ou aqui, e onde que tem saída do vento, né? Em função do jato que está lá em altos níveis, né? Ele inclusive continua se desenvolvendo, mas aí tu tens o perigo, né, da região onde é que tu tens o desenvolvimento maior cair sobre a região aonde está a entrada do vento. Por isso a gente teria aí, no caso, uma situação em que a tempestade morreria. Porém, em vez disso, ela acaba se dividindo em duas. E várias vezes isso ocorre, isso pode ocorrer, né, dependendo da curvatura do odógrafa, né? E aí você tem a formação dessas tempestades mais fortes. Então aqui a gente tem um timeline, né, das pesquisas que são feitas, são várias pesquisas que foram feitas desde 1948, né, que levaram ao surgimento do radar meteorológico, né, que levaram ao entendimento do papel dos ventos, do granizo, né, nessas tempestades, tá? A questão dos microbursts, né, e as linhas de estabilidade são várias, uma grande quantidade de experimentos. Esses experimentos, né, envolvem uma comunidade muito grande de observações e novas que são feitas. As pessoas vão a campo e ficam observando, né, esses dados são reunidos num arquivo público e podem ser acessados, né? Então, qualquer um desses experimentos aqui, a gente vai encontrar bancos de dados relacionados a ela, tá? O primeiro desses experimentos chama-se Thunderstorm, né, 1948. Aqui a gente tem a referência, né, Byers e Browns, estrutura e circulação de uma tempestade, né? A trovoada é descrita como composta de um número de células relativamente independente. Cada célula evolui de estágios, fase cúmulo, estágio maduro, estágio de dissipação. Então, essa é desses projetos, né? Na verdade, é o primeiro deles. Então, nesse período estava se desenvolvendo o radar meteorológico, né? Bom, vamos lá. Então, no caso dos estágios, né? O que a gente tem aqui é os hidrometeoros, né? O vento e a temperatura representada aqui nesse evento, né? Basicamente o vento vertical. Então, correntes ascendentes, os chamados updrafts, né? Em toda a nuvem, e 5 metros, né? Máximas aqui no centro, né? O tamanho das células é de 2 a 6 quilômetros horizontais. A vertical a gente tem 25 mil pés, isso dá quase 10 quilômetros, né? Elas têm bastante tamanho. Há um aumento do updraft com a altura, né?
mas o diâmetro permanece constante, né, o diâmetro das gotículas. A convergência aqui no low levels, né, nos níveis mais baixos, você tem uma flutuabilidade, né, positiva em toda a região, né? Você tem formação de Graupel, né, que é um tipo especial de gelo, e chuva na nuvem, né? E ela tem uma duração aqui na faixa de 15 a 30 minutos, tá? Então, dentro dessas células individuais, né, que a gente está vendo aqui, então primeiro a gente viu o estágio maduro na célula anterior, no slide anterior, agora a gente está vendo o estágio maduro. Então, o que o estágio maduro tem aqui? A gente vê a mesma nuvem, só que aqui a gente tem uma região de movimento descendente associada à chuva, né? Inclusive, tá? Aqui a gente vê a produção de uma frente de rajada nas duas direções, uma pequena. Aqui, nessa região aqui, a gente tem a chuva, o vento mais intenso, né? O vento ascendente, a corrente descendente, né? As duas ao contrário, né? Então, o que a gente tem? Então, a chuva nesse estágio, né, maduro, a chuva atinge o solo, né? A corrente descendente, né, o downdraft, se forma exatamente na região da chuva, tá? A corrente ascendente, né, o updraft, também permanece forte, né? Permanece mais forte. Se forma uma divergência, tá aqui em altos níveis, e convergência em baixos níveis, né? Eu vejo essa convergência aqui em baixos níveis. A flutuabilidade positiva como negativa está presente. Então agora a gente tem flutuabilidade negativa nessa área aqui, tá? E aqui a gente tem flutuabilidade positiva. Então aqui a gente tem, de certa forma, a célula ainda se desenvolvendo, né? Ainda tendo um certo impulso, até que essa chuva vai se desenvolvendo e no final a gente vai ter o próximo estágio, que é o estágio de dissipação. No estágio de dissipação, o que acontece, né? A gente já tem a formação aqui da bigorna, né? Porque a gente tem em cima, na nuvem, a gente tem um nível de perda de impulso, né? Que a gente tem inversão da tropopausa. A chuva ela já está diminuindo, né? Ela já é menor e a flutuabilidade negativa ela toma conta de toda a chuva, né? Então a precipitação acaba literalmente caindo sobre a região de fornecimento da tempestade, e esse ciclo ele demora em torno de 30 minutos. Então essa fase dissipadora ela é marcada por essas questões. Bom, aqui a gente tem, né, o que foi obtido nesse projeto, né, de 1948, né, os 3 estágios da tempestade, né. Até então não se conhecia a importância do cisalhamento, né, que prolonga o estágio maduro, separando a região de precipitação de downdraft e updraft, né. Eles também estimaram, né, o balanço de massa, né, ou seja, a quantidade de convergência, né, fizeram sondagens, né, em torno dessa tempestade, e também levantaram discrepâncias com relação ao movimento descendente, principalmente, né, por causa da mistura do ar, fazendo que as estimativas possam ser superestimadas, né? Bom, isso mostrando assim o quanto que esses projetos são importantes. Então, as tempestades individuais, né, elas se formam, né, elas têm esses 3 estágios,
as outras tempestades não necessariamente, né? Então a gente tem o estágio inicial de formação, onde que a gente tem os cúmulos do tipo torre, né? Aí no estágio maduro, né, a gente tem a formação da precipitação e os dois movimentos, né, e as duas e a flutuabilidade positiva e negativa. No estágio positivo, a chuva ela é só dissipativa, né? Só temos a flutuabilidade negativa, né, na atmosfera. Raramente elas produzem granizo, tá? E ventos fortes, mas pode produzir raios intensos. Mas na verdade, aqui vai até uma diferença do que tem esses estudos que foram feitos lá nos Estados Unidos do que os estudos que foram feitos aqui no Brasil. Então, esse tipo de tempestades individuais, no Brasil elas estão se tornando um problema, tá? Na verdade, eu não sei por que é isso, mas parece que é um movimento global, né? Elas estão sendo vistas em todo o mundo, mas a partir de 2010 a gente tem visto, 2000 vamos dizer assim, tempestades muito fortes com muita chuva, né? Eu particularmente vi algumas dessas tempestades. Uma foi em 2012, quando eu fui visitar Pomerode, e lá a gente viu uma chuva muito forte acontecendo num local. A gente não teve chuvas, mas quando eu vi o rio, eu vi uma formação de uma que a gente chama de uma onda de cheia, né? O rio ele estava muito mais alto e na frente dele havia uma onda, né? Lavando o que tinha pela frente. Quando eu cheguei na 470, BR que liga a Blumenau, encontrei um monte de carros virados e água e tal, né? Mostrando que a chuva foi muito localizada. Eventos como esse já aconteceram em Aurora, e nos últimos anos a gente tem tido eventos como o evento de Presidente Getúlio, tá? Também foi um desses eventos de tempestades individuais, tá? Sem grande cisalhamento, no qual se nota também o desenvolvimento vertical muito grande e a presença de muito granizo. Esse granizo não chegou à superfície, mas ele foi fundamental na formação dessas tempestades. Então, na verdade, a gente tem que reescrever os livros, né? Provavelmente, se a gente fizesse experimentos, a gente veria que essas tempestades elas têm se tornado potencialmente danosas, mais do que elas eram no passado. Aqui a gente vê a tempestade, né, formando já no estágio de dissipação a partir de um avião, né? Elas sempre formam aqui a bigorna, né? O overshooting, né? E essa forma um pouco bastante horizontal, né? Formando nuvens com uma certa inclinação horizontal, mas não muito forte. Aqui, olhe essa foto muito bonita, né? Em que a gente vê a tempestade muito forte se formando e ela se espalhando, né? Em toda essa região, formando uma espécie de um guarda-chuva. Essa região aqui onde é que ela se espalha, né? Ela tem uma inversão muito forte, que é a inversão da tropopausa, né? É uma região, mesmo vulcões têm dificuldade de atravessar essa região. Então as nuvens ela acaba formando esse formato, né, de como se fosse um cogumelo, né? Cogumelo, uma sombra, né? Uma sombrinha. Aqui a gente vê de cima, né, essa mesma tempestade, né, aqui o formato dela, e aqui a gente vê duas tempestades em estágio maduro
e uma tempestade em estágio final. Isso é algo visto muito em regiões tropicais, né? Regiões mais tropicais é que a gente vê esse tipo de fenômeno. Aqui a gente tem um esquema, né, da evolução de uma tempestade vista por um radar, né? Então a gente tem 5 ela é dividida aqui em 6 estágios, né? Esse estágio inicial aqui, né, em que a gente vê só nuvens do tipo stratus, cúmulos de bom tempo. Aqui quando tem as torres, né, já está começando a formar-se, né? Esse estágio maduro, já chegando no próximo maduro, o estágio maduro onde que a gente tem chuva, né, e a formação da bigorna. Finalmente, né, a gente já tem indo para o estágio de dissipação, né, e finalmente o estágio de dissipação, tá? É bem interessante olhar ter em mente essa nuvem, né? E aqui a gente tem a nuvem lá formando a bigorna, né? Que é uma das características. A bigorna, ela normalmente se forma onde que tem a corrente de jatos mais forte sobre ela. Agora as tempestades multicélulas, tá? Aqui a gente tem um esquema bem geral de uma tempestade de supercélula, né? Então a gente vê aqui qual a diferença delas para aquelas que a gente viu anterior, né? Aquelas anteriores, elas normalmente se formam dentro de massas de ar quente, né? E essas, onde o cisalhamento é fraco. Já as tempestades multicélulas, né? Elas podem ser organizadas em 2 tipos, né? Em clusters. No caso, desses clusters são os sistemas convectivos de mesoscala, né? Todos são sistemas convectivos de mesoscala, mas eu posso colocar os CCMs, os complexos convectivos de mesoscala, que a gente vai ver isso no capítulo 9 e 10, né? E as linhas de estabilidade, né? Os clusters, eles se organizam de uma maneira, num local onde, tá? As frentes de rajada, elas são muito fortes e elas conseguem organizar novas tempestades, tá? Então a gente tem o tempo todo formando tempestades ali. Uma tempestade morrendo e outra nascendo. Então, no caso das multicélulas, né, a marca registrada dela são as nuvens prateleiras, soft clouds, né, que a gente vê aqui. E também a gente vê a frente de rajada, né, onde o ar é relativamente mais quente, né, entra, e aqui a gente tem o ar mais frio, né, gerando ali a frente de rajada, né. Em cima delas a gente vê a nuvem prateleira, né? Então aqui nessa foto a gente olha a frente de rajada, normalmente ela está seguindo na direção positiva, mas em cima dela a gente tem, na entrada da nuvem, né, uma corrente ascendente positiva, tá? Essa corrente ascendente aqui, ó. Ela gera esses updrafts, essas correntes ascendentes, e na região posterior a ela você tem os downdrafts, né? As células individuais, né, elas são compostas com células individuais. Elas têm pequena duração, como qualquer tempestade de massa de ar. Mas os aglomerados multicelulares são de longa duração devido à capacidade de antigas células desencadear novas células. A chave para a longa vida das multicélulas é a interação da frente de rajada com a tesoura de vento ambiente, né? Nos níveis mais baixos, né? O cisalhamento nos níveis mais baixos acaba gerando essas frentes de rajada. Aqui a gente vê mais detalhes das células, das multicélulas, né?
E uma das características delas é a fronteira de transbordamento, o outflow boundary, né? É o remanescente de uma frente rajada. Então, a tempestade ela está aqui e esse outflow, né, ele acaba, por exemplo, encontrando com um outro outflow de uma outra nuvem e, eventualmente, ou uma montanha ou um sistema convectivo, e ali ele organiza, é o gatilho, né, que forma uma nova tempestade, tá? Então, aqui a gente também tem que a nuvem prateleira muitas vezes indica o aumento do ar sobre uma frente rajada, né? Novas células, na frente, né, da tempestade, se formam na frente da tempestade. A parte dianteira da rajada se mantém pelas correntes ascendentes mais refrescantes. A parte dianteira da rajada é tipicamente várias milhas na frente da tempestade. E a frente da rajada a frente da rajada parece uma frente fria, né? Então, então parece até uma frente, mas não é. Nessa figura aqui a gente vê, né, o ciclo de vida, né, de uma célula. Então, 1, 2, 3, 4 são células que estão se formando, né? Então, essa célula 3 aqui, que aparece nesse local aqui, ela vai estar na fase madura e aqui já na fase de dissipação. Aqui a 4 está no estágio inicial, aqui vai estar madura. E a 5 vai estar aqui se formando. Então, o que a gente vê, né, nesse sistema, né, é que a odógrafa ela tem um certo cisalhamento e também pela essa odógrafa a gente vai conseguir tirar, como a gente já viu lá no capítulo 2, a direção, o vetor de propagação da célula, né, onde que vai estar se propagando a célula e enfim, a gente vai conseguir tirar esses eventos. O mais importante é esse da direção da tempestade, que é no meio da célula, né? Então ela vai se deslocar com o tempo. Aqui é uma imagem, né, de radar desse mesmo evento, né? Então a gente vê as células mais velhas e as células mais novas aqui, né? As células mais novas aqui nessa direção e as células com desenvolvimento vertical nessas outras. Aqui também a gente vê o mesmo desenvolvimento dessa tempestade aqui esquematicamente, né? Que também é um esquema, tá? Dessas mesmas tempestades. E aqui as imagens de satélite, né? Mostrando células nos jovens e células mais velhas, como elas se desenvolvem. Então, uma supercélula nada mais é do que células individuais o tempo todo sendo criadas, né? A diferença delas é que elas podem estar acontecendo em qualquer direção ou pode ter uma direção de deslocamento. No caso, se elas tiverem uma direção de deslocamento, elas vão ser as linhas de estabilidade. Aqui o eco em multicélulas, né? Mostrando o desenvolvimento de nuvens, né? O perfil vertical delas e o perfil individual delas. São várias células, elas estão sendo criadas ao tempo todo, né? O tempo todo elas estão sendo criadas uma do lado da outra. E a gente vê aqui o tempo, né? Em torno de 21 minutos. Basicamente é isso. Nesse caso aqui, há uma comparação, uma célula única, né? Com uma comparação com uma multicélula, né?
e o efeito da tesoura de vento em baixos níveis, né? Além do cisalhamento em altos níveis, que leva à formação da tempestade, a gente tem esse cisalhamento, né, de baixos níveis que está relacionado com outflow. Então, essa parte aqui mais... Então, vamos olhar primeiro quando a gente não tem cisalhamento, tem uma tempestade individual, ela se formou, né? Ela gerou a bigorna, a chuva acaba gerando correntes com densidade com ar mais frio, né? Ele acaba se espalhando, né? Gerando um outflow que segue, né? E aqui tu tens um cisalhamento. Como como não tem cisalhamento, ela segue simétrica em relação à origem, né? É bom entender que esse vento que chega antes, né? Ele é aquilo que a gente chama de arzinho de chuva, né? Ele está sempre na frente da chuva. É uma região onde a temperatura do ponto de orvalho aumenta consideravelmente em função dessa chuva, dessa evaporação que ocorreu em um outro local. Bom, aqui a gente olha um ambiente que tem cisalhamento. Tem tanto o cisalhamento em altos níveis, né? A tempestade ela se desloca nessa direção aqui, muito embora o vento em altos níveis esteja nessa direção aqui, ó, tá? A tempestade, por que ela se desloca nessa direção? Então, porque a gente tem aqui na frente uma corrente de rajada, né? O vento nessa direção aqui. Aqui a gente vai ter, no caso, aquelas correntes ascendentes, né? Aqui a interação entre a piscina térmica, o outflow, né? Vamos dizer assim. A piscina térmica é tudo isso, mas o outflow é essa região onde é que encontra, que as duas se encontram. E se pode notar aqui um cisalhamento nessa direção, né, uma vorticidade nessa direção, um giro nessa direção, enquanto na outra, a outra. Isso é dado pela teoria RKW, que a gente vai ver mais adiante, né? Rotorcamp e Williamson, 1987, que explicam como que isso funciona. Então aqui a gente tem a tempestade no início, né? O encontro dessas duas gera uma tempestade, ela aqui já está se desenvolvendo, aqui ela está já no estágio de dissipação, aqui ela se dissipou, né? Como ela passou por essa região aqui, a gente encontra ar relativamente mais frio. E isso é importante porque ele vai impedir o desenvolvimento de uma tempestade. Então, a piscina térmica, a piscina fria, ela é um elemento que estabiliza a atmosfera, que para formar uma nova tempestade você precisa ter um forçante maior, um gatilho mais ativo do que é aquele que a gente encontra no início. Isso é bem interessante, né? Bom, no caso as simulações lá são do Leith Orff, né? Então a gente já passou no YouTube, você consegue encontrar essas simulações. Elas são feitas a partir de radiosondagens, né? Com alta resolução, na faixa de 10, 20 metros de resolução no modelo. E demora alguns dias para fazer essa simulação. Uma coisa interessante, né, de notar é a influência da umidade, né? Da umidade do ar, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, a umidade do ar ela é maior nessa região aqui, né? Então, no início a tempestade ela acaba limitando, né, o desenvolvimento da tempestade nessa região e favorecendo nessa outra região aqui. Então, a umidade específica aqui no caso em gramas por cada quilograma de ar, ela é um fator importante, né, no desenvolvimento dela. Não é somente o cisalhamento do ar, mas também a umidade relativa. E isso, inclusive, é algo que eu noto que é o desenvolvimento das tempestades multicélulas, principalmente aquelas que levam a tornados. Elas seguem os rios, né, onde a umidade relativa, os rios encaixados aqui,
no estado, e deve ser a mesma coisa no resto do Brasil, mas isso não é consenso, né? Mas esse seria um bom motivo para justificar o desenvolvimento dessas tempestades e desses tornados em cima de rios, né? Sobre rios, que é uma observação bastante comum, muito embora não é unânime sobre esse assunto, mas é uma boa teoria. Aqui, aqui também, antes de mais nada, né, a gente vê a estrutura vertical dela, tá? E embaixo, isso aqui é um corte em baixos níveis, né? Então a gente tem aqui a nuvem parede, né? A nuvem parede que a gente vai mostrar, né? Que ela normalmente está associada à região ali do gancho, né? Da tempestade. A gente tem uma região onde que a gente tem updraft, né? Então ela forma, né, a região que tem precipitação mais pesada e granizo, a região com precipitação menor, e ela forma uma espécie de frente, né, dentro do sistema. Então a gente tem uma frente de rajadas com ar mais frio e inclusive uma parte aí de vento mais quente. Então, o abastecimento de ar ele acontece num local, mas isso a gente vai ver mais adiante. Bom, as tempestades celulares, né, supercelulares, ocorrem frequentemente no sul das grandes planícies, né, durante a primavera. Em comparação com salas únicas, elas são de vidas mais longas, maiores, e organização com a separação maior do downdraft e updraft. Tá? Aqui nós temos, no caso bem famoso, né, o tornado de Moore, em Oklahoma, de 3 de maio de 1999, foi um F5, destruiu, varreu a cidade de Moore, muito embora não seja o evento que tem maior número de mortes, ele foi muito bem documentado, inclusive previsto, né? Com alguns minutos de antecedência, ele foi previsto. Então, o que a gente vê aqui? O gancho, tá? Também a assinatura do tornado, né? Em vento radial. E aqui os mesmos dados, né? Visto em outros padrões, né? Levando em conta a questão dos hidrometeoros que tem nessa região. Então, o mesociclone está aqui e o gancho. Então, aqui a gente vê uma célula de tempestades ciclônicas na forma de supercélula, né? A gente vê os aspectos visuais dela. Então, a gente aqui vê a bigorna, né, do CB. Aqui a gente vê o overshooting, tá? Aqui na metade a gente vê o mesociclone, né? Aqui os estratos e a nuvens paredes, né? Essa aqui é a nuvem parede que está mostrando aqui. O tornado, tá? Tocando no chão. A região com granizo e a região com chuva mais forte, a região com chuva mais fraca. Aqui a gente vê também as torres, né, que estão se formando, os mamatos, né, que a gente viu inclusive na última, aqui na região, mamatos são bastante comuns, e mamatos aqui nessa outra região. Aqui a gente vê as linhas de frentes de rajada, né? Na verdade, existem vários tornados aqui. E aqui a gente vê, então, a linha flanqueada, tá?
E aqui nessa legenda, né, a chuva mais fraca, a chuva mais forte, os tornados, os granizos mais menores, os granizos maiores, e em ter aqui o tornado, né? E aqui a gente vê onde fica o topo de overshoot, ou seja, o topo de overshoot ele está justamente em cima do tornado. Isso é uma concepção, né? E aqui a gente vê o radar, né? E a nuvem parede, né? Girando. Esse é o mesociclone. Aqui a gente vê mais aspectos, né? No caso de uma supercélula com baixa precipitação. Na verdade, as supercélulas com alta precipitação, elas não costumam ser muito fortes. Então, são justamente aquelas com moderada, né? E com granizo mais forte, que costumam ser aquelas mais destrutivas, né? Então, a gente vê também o overshooting, né? Um funil aqui em nuvens mais altas, né? Eu já tive a oportunidade de ver um desses eventos. Aqui a precipitação, né? Associada ao deslocamento da tempestade, né? A parede, né? Nuvem parede. Que mais que aparece aqui? E aqui no lado o correspondente, né? Aqui mais detalhes desse mesmo de tempestades supercélulas, né? Com baixa precipitação. Então, funil, né? Ainda se formando. Descargas. Essas descargas estão associadas justamente ao fato da gente ter muito granizo associado. E aqui, mais uma nuvem parede. Não aparecem tornados aqui, apenas fractos, né, que são essas nuvens aqui, que indicam a entrada de ar, né, onde que o ar está entrando, mais especificamente, acabam saturando primeiro, né, liberando calor latente, por isso esse aspecto de como se fosse coisas jogadas, né, panos jogados, os cúmulos fractos. Aqui a gente vê uma tempestade supercélula mais jovem e uma tempestade supercélula mais madura. O que a gente percebe é que o fluxo, obviamente, ele tem que ser tá com cisalhamento, né? Então, por isso, esse giro. O downdraft, né, da linha flanqueada, tá? A região do updraft. E aqui a linha de entrada do downdraft na traseira, que está associado justamente à chuva, né? É o chuva e a presença de granizo, né? Que faz uma flutuação negativa, né? Que geram esses updraft, né? Então a gente vê aqui a odógrafa, né? Mostrando um vento bastante grande, né? A direção de propagação da tempestade média. E que mais? E aqui no caso as mesos altas e mesos baixas. Aqui a região que seria o gancho, tá? Pode-se ver aqui dentro uma pequena meso alta, né, na região onde é que tem mais chuva, né? Na verdade, toda a região que tem mais chuva é caracterizada pela alta, que é aquele negócio que a gente viu lá com relação
ao fato de que esse movimento ele é um não como é que é? Não hidrostático, né? E a não hidrostaticidade, né, essa pressão, é gerada por uma pressão, o termo dinâmico da pressão, né? O termo dinâmico da pressão que acaba produzindo, né, e essa região da meso-alta. A meso-baixa, né? E aqui a relação, o fluxo, onde que está indo o fluxo em superfície, né? É bem complexo, mas é bem bonito. É bem bonito ver esse tipo de evento, esse tipo de, vamos dizer assim, dissecação dele. Aqui a gente vê a região limitada de fraco eco, que é o BWER. BER. Então, o que é essa região? Bom, como é uma região de baixo eco, né? Significa que nessa região eu não tenho chuva e nem não tenho detritos, né? Então, se a gente faz um corte, aqui tá nesse local aqui está a bigorna, né? E aqui está o eco, o gancho. E aqui está o eco de médio nível, né? Então, se eu faço um corte de A até a linha, né? O que eu tenho é essa região aqui. Então, o que eu tenho é essa região de eco fraco, né, limitada, de uma área, é uma região que justamente não teve detritos, nem tampouco precipitação, tá? Por isso ela parece como essa região aqui, né? Também aqui tem regiões. Então é uma assinatura clara de que a gente tem um tornado, ou seja, você tem movimentos ascendentes aqui muito grandes. E como ela não está, se ela tivesse próxima à superfície, provavelmente os detritos causariam eco na região. E não é o caso, porque aqui a gente já está alguns quilômetros, né, em relação à superfície. Então, com isso, esses detritos não conseguem, né, eles não conseguem suportar. Então, esse é o RHI, né, que é um corte na vertical, tá? Justamente como a gente está mostrando aqui, mostrando, né, aqui a região do BWR e também a região do FFD, que é uma região que tem a entrada de ar, o ar quente e úmido, costuma entrar nessa região. Então, ela continua, esse ar quente e úmido, continua, né, por causa desse movimento vertical muito forte, eu tenho provavelmente aí ventos na faixa de 60 km por hora, até mais que isso, na vertical. Então, por isso que eu não tenho eco nessa região. O eco de radar, ele precisa ter um obstáculo, chuva, precipitação. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o BWR, essa assinatura. Então, enquanto a tempestade se intensifica, o draft se torna mais forte e mais reto. O resultado é o desenvolvimento de uma saliência do eco nos níveis médio, WER, um gradiente de refletividade mais intenso, granizo, e mais comum apenas no norte
do VWR, do WER. Uma mudança na posição superior da nuvem, logo acima do WER. Esses são indicadores de uma tempestade perigosamente severa, né? Então essa é um dos principais indicadores, além daquele a assinatura da rotação no vento radial. Essa é uma excelente assinatura desses ventos. Então aqui que a gente vê é justamente os cortes, né, de A até B, mostrados aqui em cima, né? Então a gente vê uma tempestade fraca e uma tempestade forte. Então, numa tempestade fraca, a gente não vê esse WER, só na tempestade forte, tá? Como aqui. A região do inflow, né? A região separada, né? da região de precipitação, né? Aqui o BWR usando fatias horizontais e verticais, né? Então a gente tem aqui os cortes A até B, C até D. Então aqui a gente tem esse desenvolvimento, né? Uma visão norte-sul, uma visão leste, oeste-leste. E aqui a gente tem o mesmo em 3D e a representação que cada um dá, né? Então você teria, se eu visse dessa forma aqui, tá? Então eu teria vindo desse lado, eu acabo vendo essas imagens aqui, né? Então é como se tivesse uma luz desse lado para esse e desse lado para esse. Então aqui a gente tem essa representação aqui e aqui a gente tem essa representação aqui e aqui a gente tem a representação aqui. Então é uma maneira a mais de ver a mesma região, né? Aqui o BWR. Uma outra maneira de ver, tá, o WR é com relação ao granizo. O granizo ele acaba formando, como acaba formando granizos grandes, né? A gente consegue ver essas várias camadas de granizo, né? Cada uma dessas camadas, como se fosse uma cebola, é um pulso, né? Desse granizo ele cai, vem, volta e fica ali interagindo com ventos muito fortes, e com isso ele acaba sendo suportado lá por vários momentos. Cada vez que ele sobe, ele ganha uma nova camada, uma nova capa de gelo. Às vezes você encontra desse granizo até com 20 camadas diferentes, né? E tamanhos muito grandes. Isso aqui em Santa Catarina é bastante comum, muito comum, eu diria. Então é um indicador bem claro que a gente tem esses eventos de BWR e também aqui nas nossas tempestades. Essa animação aqui é da divisão, que vai ser mais... nós vamos ver isso mais nos capítulos posteriores, né? Mas a gente vê o desenvolvimento da tempestade, né? Ela adquirindo rotação e se dividindo em duas, tá? Então, aí a gente já viu
basicamente o que a gente... E aí esses detalhes a gente vai ver no próximos capítulos, tá?